Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos prosseguir com o nosso estudo do Evangelho de Mateus, o capítulo 20. Nós acabamos de estudar a parábola dos trabalhadores da vinha, daqueles que chegaram em horas diferentes e receberam o mesmo salário. E então nós, logo depois disso, lemos a partir do verso 17 de Mateus 20. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse em particular o que aconteceria com ele. Vamos relembrar? Jesus estava no norte da Galileia, na Galileia, na verdade, norte de Israel, e lá ele exerceu boa parte do seu ofício, do seu ministério. E então chegou uma hora que ele falou para os discípulos: nós vamos agora para Jerusalém, e lá eu serei traído, entregue, morto e ressuscitarei. Começaram uma jornada então em direção a Jerusalém, que era mais ao sul do país. Multidões o seguiam. E ele falava também com as multidões, mas nesse ponto, ele estava indo para Jerusalém, diz a Bíblia que ele subia para Jerusalém. Nós usamos um sistema de cartografia de mapas que talvez nos faça ter um pouco de confusão lendo esse texto, mas é o nosso sistema que nos confunde. Nós adotamos por convenção, por costume, que o norte é em cima e o sul é embaixo. Muitos mapas antigos eram diferentes. Por exemplo, na Idade Média, na Europa, era muito comum que os mapas tivessem o leste em cima, que era a direção do sol nascente, então o sol nascente para cima. E para um judeu, Jerusalém é sempre em cima. Jerusalém fica em cima do Monte Sião, então geograficamente realmente é um lugar mais alto, mas é o ápice da terra. Então ir para Jerusalém sempre é subir para Jerusalém. Então ele chamou os 12, ele afastou os 12 da multidão e falou para eles: ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Filho do Homem, uma expressão do Antigo Testamento para se referir ao Salvador. Principais sacerdotes, haviam muitos sacerdotes. Todos descendentes de Arão, já era uma família enorme nessa época, mas haviam os principais, os chefes, os líderes, esses tomavam as decisões. E os mestres da lei, pessoas que eram os intérpretes das Escrituras, eram muitas vezes os copistas, os produtores de novos textos, de novas cópias do texto, na verdade, pessoas que conheciam a legislação, que era a Bíblia da época. Então ele diz: eles o condenarão à morte. Essas pessoas condenarão o Cristo à morte e o entregarão aos gentios. Quem são os gentios? São os não-judeus. Para quê? Para que zombem dele, do Messias. Então ele está dizendo o seguinte: a liderança judaica julgaria o Cristo, ele mesmo, entregaria ele a pessoas que não eram do povo de Israel, depois veremos que foram os romanos, né? Para que zombassem dele, o açoitassem e o crucificassem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Era muito forte naquela época a ideia, a visão do Messias guerreiro. Quando ele falou dos gentios, eles já imediatamente devem ter associado com os romanos. Romano era um nome, uma expressão que gerava fúria muito rápido, porque eram os invasores, os opressores. E eles ouviram tudo isso, né? Julgamento, traição, açoite, zombaria, morte e ressurreição. E possivelmente imaginavam que após a ressurreição viria imediatamente o que então? A vitória militar, a extinção do domínio dos gentios sobre Israel. Era muito forte essa ideia de um Messias guerreiro, ainda é para muita gente, né? E então esse pensamento para eles era mais forte. E isso explica por que logo em seguida vem algo tão estranho. Já aconteceu antes, quando Jesus anteriormente falou sobre a sua morte e ressurreição, eles vieram com a pergunta, né, de quem seria o maior no reino dos céus. E aí foi aquela ocasião em que Jesus pegou uma criança, trouxe e deu o exemplo e o ensino. Agora ele fala em morte e ressurreição, e então vem a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João. E ela veio a Jesus com seus filhos, né, e se ajoelhou diante dele. Uma postura de súplica para lhe pedir um favor. E aí ele perguntou: o que você quer? E a resposta foi triste. Por favor, permita
que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. A visão deles era ainda uma visão de poderes desse mundo. Eles ainda estavam muito focados na vitória terrena. Eles não estavam focando ainda na vitória sobre o pecado, na vitória sobre a maldade e a própria maldade que habita o ser humano. Eles estavam focando ainda num reino literal, nos termos do reino literal terreno, nos termos do reino talvez de Davi, de Salomão. E aí ela quis que seus filhos fossem aquelas figuras dos conselheiros do rei, à direita e à esquerda, ministros importantes. E Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Porque aqui eu já vou lá para frente no texto, né? Você deve saber quem ficou à direita e à esquerda de Jesus. Os ladrões da cruz, né? Ele falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Ele estava falando de morte e ressurreição. E eles estavam pedindo, nós queremos ficar à direita e à esquerda. E ele perguntou, vocês são capazes de beber do cálice que estou para beber? O cálice que ele estava para beber, vamos também pular lá para frente, né? Quando Jesus estava para ir para a cruz, ele inclusive orou para que aquele cálice fosse afastado dele, mas que se fizesse sobretudo a vontade do Pai. O cálice era a crucificação. E ele perguntou, vocês podem beber desse cálice? Sim, somos capazes de beber desse cálice. E ele falou, de fato, vocês beberão do meu cálice. Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser assassinado por ser um servo de Cristo. Ele foi o primeiro. Não confundir com o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago e que foi um dos bispos da primeira igreja. Esse é outro. E ele falou, não cabe a mim, no entanto, dizer quem é que vai se sentar à minha direita ou à minha esquerda. Porque é claro que eles queriam se sentar no reino, né? Aquela figura de tronos. Ele falou, isso foi escolhido pelo meu Pai e ele preparou esses lugares para quem ele escolheu. E aí, quando os outros 10 discípulos souberam dessa conversa, eles ficaram muito enfurecidos. E, infelizmente, não há nenhum indício aqui de que eles ficaram enfurecidos pelos motivos certos, mas talvez porque os outros chegaram primeiro para pedir o lugar, ou chegaram em separado. E então eles ficaram indignados, Jesus reuniu todo mundo, os 12, né, de novo, e aí deu um ensino. Vocês sabem que os governantes desse mundo, eles têm poder sobre as pessoas. Ou seja, do jeito dessa existência aqui, é exercida dominação, de cima para baixo, poder, força, autoridade. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o maior, seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, se torne como um escravo. Por quê? Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus estabeleceu o padrão, o exemplo e o ensino. Ele veio para servir. Ele é o maior de todos. Ele é incomparável. E ele veio para servir. Ele veio para dar sua vida. Então ele falou, esse é o padrão. Se o mestre, o maior de todos, faz isso, quanto mais os discípulos. Vamos sempre lembrar que discípulo imita o mestre. Discípulo segue o ensino do seu mestre. Então, depois disso, né, eles estão em viagem para o sul, para Jerusalém. Eles saíram de Jericó. Jericó, uma cidade muito antiga, nessa época aqui, há indícios na arqueologia que Jericó, já nessa época, era uma cidade de em torno de 4.000 anos, cidade muito antiga. E eles estavam saindo da cidade e então 2 cegos vieram e estavam sentados à beira do caminho e eles souberam de Jesus e vieram, né, e começaram a gritar, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Nós já vimos aqui alguns significados de expressões, vamos ver de novo. Senhor. Eles estão reconhecendo que Jesus é o maior, o Senhor, né? Alguém poderoso. Mas a expressão Filho de Davi, essa é especial. Porque esse título, Filho de Davi, ele era usado por aquelas pessoas, nesse contexto, para se referir ao Cristo, ao escolhido de Deus, ao Salvador do mundo. Então eles estavam dizendo assim, Senhor, nós reconhecemos que Tu és o Salvador do mundo, Senhor, tenha misericórdia de nós. E então as pessoas diziam, cala a boca, calado. As pessoas se incomodavam com os dois, a multidão, né? E eles gritavam mais alto ainda, né? Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus ouviu, parou, olhou para os dois e fez uma pergunta muito direta.
o que vocês querem que eu lhes faça? E eles foram também absolutamente diretos. Senhor, nós queremos ver. Jesus então teve compaixão deles, tocou os seus olhos e no mesmo instante eles passaram a enxergar e o seguiram. Aqui é muito interessante o ensino sobre oração, falar com Deus, né? Jesus pergunta diretamente o que vocês querem. E eles são muito diretos, eles não fazem voltas, eles não floreiam, eles falam, nós queremos ver, era essa a necessidade deles. Ao serem curados, eles já tinham o entendimento que Jesus era o Salvador. Eles foram curados, ou seja, aquilo que os impedia de uma vida normal foi removido, que era a cegueira. Qual a atitude deles? Eles seguem Jesus. Existe alguma conjectura, alguma hipótese de que um desses se tornou um discípulo muito importante na igreja primitiva? Porque em outro evangelho, um desses dois é citado pelo nome. E eles seguiram Jesus. Seguiram para onde? Para Jerusalém. E muitos discípulos e gente da multidão que virou discípulo, que seguiu para Jerusalém, não voltou para a sua vida antiga. Porque de Jerusalém veio a morte e a ressurreição, as pessoas ficaram lá reunidas, depois veio o Espírito Santo, formaram a primeira igreja e depois esse grupo virou um grupo de missionários pelo mundo. Então talvez esse homem daqui já tenha sido um desses. Mas a gente não sabe ao certo. O que a gente sabe é que ele respondeu muito diretamente à pergunta de Jesus e respondeu também de maneira muito direta, aliás, responderam os dois de maneira muito direta à cura que eles receberam. Responderam como? Seguiram a Jesus. E isso é um ótimo exemplo para nós também. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Conheça também nossos outros vídeos do canal, conheça um pouco mais sobre a Bíblia. Curta, compartilhe, se inscreva e volte na próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia.